Olá, começamos aqui mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta-feira, nós sempre a partir da 1h30 da tarde, acompanhando personalidades da nossa região metropolitana do Brasil, que junto com você discutem e debatem os temas que estão na pauta aqui para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa região metropolitana e pautas, claro, linkadas com o dia a dia do país também. Lembrando sempre a nossa reprise às 20 horas, 8 da noite, portanto, e você tem às 10 da noite, às 22 horas, também o nosso painel regional, com entrevistas e discussões importantes sobre o que acontece aqui na Baixada Santista e a pauta do Brasil também. Nessa edição, mais uma vez, o Painel Debates recebe com prazer o nosso José Francisco Pacilo, advogado importante aqui na região e nosso comentarista também. Boa tarde, prazer revê-lo, Pacilo. Boa tarde, Heraldo. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês no programa. E conosco também o nosso Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, que mais uma vez participa conosco do Painel Debates. Tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Tudo bom, Moturão? Boa tarde aos telespectadores e boa tarde ao doutor Pacilo, você de casa aí que nos assiste. Muito bem, né? O nosso terceiro componente aqui da mesa, o quarto componente da mesa, né? Está por chegar aqui, né? Nosso ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Mantovani Calejão, sempre uma figura polêmica aqui no nosso programa e que traz aí sempre manifestações de várias partes aqui dos nossos telespectadores e dos internautas que acompanham a gente. Tá certo? Já o Mantovani deve estar com a gente. E eu lembro para você o nosso telefone, o 30 17 91 10. Você liga para cá, participa com a gente, entra em contato com a produção, faz a sua pergunta, o seu comentário, enfim, colabora e participa conosco aqui. Pelas redes sociais, você também pode compartilhar conosco no facebook.com/painel regional. E acompanhar em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, o que nós estamos debatendo, o que nós estamos discutindo e, mais importante, aqui ao longo do programa. Você acessa o nosso Santa Portal, clica lá no ícone do painel regional. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Acesse o YouTube e revê os melhores momentos ou o programa por inteiro, como você desejar. O Painel Debates destaca sempre, diariamente ou semanalmente, né, os nossos parceiros, né? Jornal da Orla, aqui a edição deste final de semana, que circulou aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, com a manchete A Crença de Cada Um, referente, claro, ao feriado de finados, que aconteceu no último sábado, né? E na página 2 aqui, você além da discussão da página política, né? Da coluna política do jornal, acompanha aqui um trecho importante, né, sobre a edição do Painel Debates da última quinta-feira, que inclusive contou com a presença do Marcos Santana, editor adjunto aqui do Jornal da Hora, que eu passo aqui ao nosso Pacilo, e também ao Heraldo José dos Santos nesta sequência nossa aqui, né? E destacando também o aniversariante deste mês, né, o DL, o Jornal Diário do Litoral, que nesta edição, o Jornal Diário do Litoral sai com esta manchete aqui: regularização da Orla será definida hoje. Né? Esse é um assunto importante, interessante, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão também aqui. Prefeitura e AGU, né, se reúnem, a Advocacia Geral da União, se reúnem para estabelecer cumprimento do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Certo, doutor Pacilo? A Advocacia Geral da União discutindo o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Pacilo fica aqui com o exemplar do DL, como o Heraldo também. Bom, e, além de todos esses assuntos, nós já temos mais um movimento grevista, mais uma paralisação dos trabalhadores portuários aqui do Porto de Santos, especificamente, agendada para amanhã, terça-feira, a partir das 7 da manhã. Então, você que utiliza o sistema Anchieta Imigrante, você que tem alguma coisa a fazer fora de Santos, já sabe que antes das 7 da manhã, você precisa se deslocar para pegar Anchieta, para pegar imigrantes. Vai haver uma movimentação lá na entrada da cidade, né? Uma passeata, claro, envolvendo aí os trabalhadores portuários e, mais uma vez, o choque, aí, o embate envolvendo os trabalhadores, especialmente o pessoal do Sindicato dos Estivadores e a Embraport, né? A Embraport, proprietária de um importante terminal aqui e que agora insiste, né, em registrar os trabalhadores via CLT, né, e não mais seguir a orientação e a escala do órgão gestor de mão de obra. Mais uma queda de braço, meu caro Pacilo. Olha, esta queda de braço já deveria ter acontecido há mais tempo, né? Eu acho que a classe trabalhadora deveria
atuar junto ao parlamento para fazer pressão por ocasião da norma. Queira ou não, a gente vive num Estado democrático de direito, regido por normas, por leis. Existe uma lei, ela faculta esta possibilidade. Eu acho que a melhor forma é realmente insistir num acordo e fazer um trabalho de esclarecimento, inclusive, junto às autoridades, junto à população, mas de uma outra forma. Não esta aí que vai prejudicar muita gente, e eu acredito até que não vai sensibilizar, muito ao contrário, vai indispor aqueles que precisam entrar e sair da cidade. Não vejo que seja esta a melhor opção, a melhor solução. Acho sim que se deve insistir num acordo. E fica aqui uma curiosidade até. Os outros terminais fizeram acordo com a Embraport. Então, eu acho que isso tem que ser visto, né? Vamos chegar a um consenso e eu sei que é possível. E aí, Heraldo, você que acompanha quase que diariamente, né, essa questão portuária, essa queda de braços que a gente já cansou de debater e de discutir aqui, inclusive colocando em xeque por várias oportunidades a própria legitimidade das instalações da Embraport, e mais uma vez marcada para amanhã uma manifestação, uma passeata aqui no município, na entrada da cidade, deve se estender lá para a Praça Mauá, essa coisa toda que nós estamos acostumados, envolvendo os trabalhadores portuários e a empresa. Olha só, Edgar, eu estava aqui num momento de alta reflexão, porque depois de ouvir essa fala do Dr. Pacilo, um combativo advogado que durante muitos anos prestou serviço para diversos sindicatos daqui da região, e ouvindo um pronunciamento desse tipo, de que a manifestação não vai ser a mais indicada neste momento e que vai acabar até atraindo, vamos dizer assim, a desaprovação da população, me causa muito espanto. Esse país não tem outra forma de protestar. Ou você causa algum incômodo, ou então a sua voz não será ouvida por ninguém. O prefeito disse que estava ao lado dos trabalhadores, isso no início desse ano, mas esse estar ao lado eu acho que é só para as câmeras de televisão ou para os colegas da imprensa registrar aquele momento durante ali uma manifestação, quer no Paço Municipal, quer numa operação mesmo lá no navio ou na entrada da Embraport. É a única maneira ainda existente de os trabalhadores protestarem, doutor Pacilo. Se não houver essa manifestação, já perderam tudo, já perderam tudo. A Embraport veio, se instalou, não trouxe um emprego sequer para o Brasil, e mais, hein? Mais grave ainda, ontem tem um comunicado do jornal A Tribuna, de que ela não atraiu nem mesmo novos clientes para a região de Santos, para o nosso porto. Quer dizer, só está tirando de outros terminais. Quer dizer, é até uma concorrência desleal com os demais. E quer pagar salário de fome para os trabalhadores portuários. Quer dizer, os sindicalistas e os trabalhadores portuários avulsos, o pessoal da Estiva, liderados pelo Ney, e os operários portuários, pelo Cláudio Miro, tem sim que fazer barulho, até que esse barulho seja ouvido, ou aqui, ou em São Paulo, ou em Brasília. Mas que tem que fazer barulho, tem que fazer barulho sim. Olha, diga, Geraldo, eu não sou contra o barulho, claro e óbvio, mas eu acho que desde que foi promulgada a Constituição, desde quando foi a 8.630 foi promulgada, eu lembro bem, e cheguei até a comentar isso em livro, de que nos 90 dias antes da instalação do OGMO, seria possível a classe trabalhadora se organizar, fazer como tem em outros terminais, inclusive fora do país, né, chamado pool, e eles se organizariam. Isso não foi feito. Então, quer dizer, eu acho que faltou um processo histórico de mobilização, de discussão e de movimentação. E mais do que isso, de atitude. Porque isto aqui, este movimento agora, isto é assim, até um pouco contraditório na medida que eu esqueci todo um processo histórico que aconteceu. E tem um detalhe, qual é o efeito disto? Isso tem um efeito pirotécnico, porque faz o acordo, agora já estão abrindo mão de 50% dos pós-trabalho, como foi feito na COSIPA há um tempo atrás, inclusive que eu participei. E deixamos, inclusive, o alerta para que se avançasse na discussão, inclusive no plano político e legislativo. Que dê o prefeito, concordo com o Heraldo nesse aspecto, porque isso vai atingir a cidade. Mas não é fundamental, nem é função do prefeito estar lá na frente do movimento. Não acho que seja esta atitude dele. Ele é o guardião,
mas inclusive a Embraport está lá do lado do Guarujá e etc. Quer dizer, Santos, doutor? Bom, ela está instalada um pouquinho antes ali da divisa da linha do junto à entrada onde tem Rio de Ana, pronto. Tem um detalhe. Eu acho que isto, inclusive, independentemente de qualquer coisa, o próprio trabalhador tem que sim fazer pressão junto à sua entidade de classe e junto aos políticos da Baixada. Aqueles que votaram a lei, aqueles que não se opuseram à manifestação, né? Eu acho que simplesmente agora para a cidade, isso não tem efeito, tem um efeito muito pequeno. Se tivesse efeito, teria já mudado a lei. E a discussão não é fazer o acordo ou não, a discussão é mudar a lei. Não é essa questão, olha, eu vou fazer acordo ou não vou fazer acordo. Eu acho que a questão toda, o cerne todo da discórdia está na lei. E a lei foi promulgada. E agora nós temos que discutir a lei. Doutor, o senhor como operador de direito sabe muito bem que está escrito lá na lei 12.815, de junho deste ano, que os terminais poderão atuar com mão de obra própria ou requisitados. Esse ou acaba sendo suprimido. E estamos numa luta renhida, ainda hoje, século XXI, capital e trabalho. Se eles não se movimentarem agora, meu amigo, acabou. Trabalhador, estivador, trabalhador de porto, vai ganhar salário de fome. Essa é a lógica do empresário, do mau empresário. O senhor sabe muito bem disso. Mantovani Calejão, nosso comentarista de praxe aqui de plantão de todas as segundas-feiras, mais uma vez está com a gente aqui, como eu havia anunciado antes, está acompanhando todas essas questões, esses assuntos, possibilidade de uma paralisação na cidade por parte dos trabalhadores. Mantovani, e aí? Para onde é que vamos parar com essa situação toda? Você ouviu o Heraldo, ouviu o Pacilo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde para você. Eu fiquei feliz em ver o Pacilo com um aspecto sereno, tranquilo. O Heraldo, como sempre, atirando pedra. Mas não tem nada, não. Vocês notaram como nessa cidade... Isso aqui é uma roda gigante. É uma roda gigante. Nós vivemos diuturnamente em reprise. Em reprise. Esses políticos malfadados, safados, que lá no Congresso se esquecem das bases, lá atrás, na 8.630, lembro como se fosse hoje, pedíamos a 3, 4 deputados que nós tínhamos que ficassem lá, firmes, entrincheirados, junto com a estiva. Alguns ficaram, mas não ficaram tanto não. Ficaram tanto não, porque às quintas-feiras à noite fugiam para cá. Estavam aqui na sexta-feira andando na praia. E o coitado do trabalhador de capatazia, o coitado do estivador, o coitado do limpador de porão, o ensacador, pagando o preço da distância, da solidariedade, pelo menos, desses políticos. Fugiram, se afastaram. Descobri que agora fizeram uma outra, a 12.615, né? 12.815. E com certeza, mais uma vez na calada da noite, eu só ouvi aqui o brado da categoria dos estivadores. Mas ninguém. O prefeito ficou calado. E não pode calar, não. Ele é responsável, sim. Ele ganhou a eleição. Para quê? Para ser o guardião desta cidade em tudo. Não é só nos buracos da Epitácio Pessoa, não. Que está sendo tapado com uma camada de 2 centímetros para amanhã sair tudo de novo e terem que pôr a camada e pagar de novo. Não é só passear com o empresário para ir ver em Dubai os prédios, as maravilhas, os grandes atracadouros, como se nós fôssemos transformar. Talvez eles venham a dizer agora
que vão transformar o Porto de Santos não mais num Porto Madeira, mas vão transformar num Porto Dubai. É brincadeira. A gente vê aqui a reprise sempre. É o povo, é o trabalhador correndo atrás do prejuízo. E a gente abre os jornais e de manhã se assusta. Eu juro que eu estou começando a ficar com medo. Tamanha é a quantidade de dinheiro. Vocês lembram do Jama? Que foi meu colega de vereador? O presidente da Câmara? Presidente da Câmara, que foi candidato a prefeito, que dizia, eu quero que caia dinheiro, que chova dinheiro. Esse moço, eu acho que acertou. Vai chover dinheiro. É muita grana. É 400 milhões de um, é 600 milhões de outro, é 1 bilhão de outro, é 3 bilhões de outro. Onde vai parar isso, hein? Ô, Mantovani, deixa eu dar uma pergunta para você. Onde vai parar isso? Você não foi Precisamos deputado, fiscalizar. enfim, você tem uma experiência gigantesca aí no Legislativo, teve contato direto, continua tendo com deputados estaduais, deputados federais, sabe como é que funciona a Assembleia, o Congresso, Eu Municipal, não? não tenho mais contato com nenhum. Então tinha, conversava Tô fora, com eles, tô procurava fora. você, enfim, você é uma figura importante, sempre foi aqui na cidade, né? Na verdade é o seguinte, vamos ser práticos, né? O prefeito de Santos, o peso dele, o peso da prefeita Maria Antonieta de Guarujá, para falar dos portos, e 2 deputados, ou vamos considerar 3 deputados. É peso. O que esse pessoal pode fazer quando a presidência da República bota lá o pelotão, a tropa de choque para aprovar uma legislação como aprovou agora essa 12.815, trocentos deputados da base votando a favor? O que dá para fazer? Deixa eu perguntar para você. Não, você responde. Não, eu vou responder perguntando. Não. O que eles fizeram? Eu fui oposição na Câmara de Santos por uns poucos anos. E sozinho eu segurava. Sozinho. Eu gritava no meio do plenário. Eu esvaziava plenário. Eu pus vereador para fora. E não se votava projeto do Executivo. Nós não dávamos número. Nós ficamos de guarda, contando o número de deputados ou vereadores dentro do plenário. E a hora que nos dava a possibilidade, pedíamos a verificação de votação e não tinha número, então nós atrasávamos o processo. Não, mas aí 21 vereadores, né? 21 quer dizer 200. Aqui são 513 deputados, sendo da 21 base, quer dizer- sei lá, 90% da base do 21 governo. quer dizer 200. Eu pergunto, esses 60, o que eles fizeram? Por que não obstruíram? Nas comissões, por que não seguraram os processos, demandando o prazo, segurando o prazo, pedindo prorrogação? Tudo que é de ruim para o povo, a gente sabe como segurar. E tem como segurar, sim. Não venham me dizer que a Dilma veio com o rolo compressor e passou por cima. Não existe rolo compressor quando tem uma oposição consciente e inteligente. Não existe rolo, mas existe mala. Não, Mala eu não sei, disso eu não entendo. não, mas eu Mala acho que eu não entendo. eu acho que o Mantovani tem razão no seguinte aspecto: 1, 2 ou 10, o acesso à imprensa, inclusive se colocar do lado dos trabalhadores, ajudar a mobilizar, ajudar a esclarecer e, neste momento, sim, fazer um movimento bastante grande, né? E também diante do trâmite processual. Eu acredito, não fizeram porque não quiseram. E um detalhe muito importante também, quem aprovou isso é um partido que é dos trabalhadores. Então é uma incoerência, né? Ainda mais quando se coloca que a presidenta Dilma, que representa o partido que toma conta hoje do Estado brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, e faz uma medida dessa, né, de redução de postos de trabalho, isto é bastante preocupante. Então faltou falta de vontade, sim, dos deputados da região, estaduais, os federais principalmente, de se unirem em torno do Porto. E olha, sinceramente, 2 andorinhas, 3 andorinhas, atropeladas por 450 deputados, olha, sinceramente, com a Se fossem urubus, com a caneta sim. da presidente na mão. Se fossem urubus atropelados por urubus, sim, era perigoso. Mas não são urubus, não. Não são urubus, não. Sabe Olha. o que estão fazendo? Sabe voar.
sabe comer e sabe enrolar. Vamos para o break, né? Mas antes, sempre lembrando para você a informação sobre a família acolhedora, um programa da Prefeitura de Santos, já que existem momentos em que... Ah, você não ganhou, né? Hoje eu não ganhei. Aqui, uma edição do DL, né? Do Diário do Litoral para você. Isso. Você pediu em boa hora, viu, Mantovani? Vai fazer aniversário agora, né? Isso, daqui a 9 dias. 15 anos. Também uma edição do Jornal da Orla para você. 15 anos. Existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas, claro, nada substitui o lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que elas voltem aos pais. Seja uma família acolhedora. Proteção que crianças e adolescentes precisam com o carinho que só a família sabe dar. Condições para participar do programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna. Além disso, a família deve aceitar participar desse programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos. E o interessado pode acolher mais de uma criança se quiser. A família recebe ajuda de custo de R$ 386 por criança. Contato na rua Clay Presgrave do Amaral, no número 26 do Boqueirão, aqui na cidade de Santos. Telefone 3251-9333. 3251-9333. Agora sim, intervalinho, já voltamos. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional debates. Estou aqui com o nosso doutor Pacilo, o Heraldo José e o nosso Mantovani Calejão, os três apóstolos participando com a gente. O telefone segue aí aberto para você entrar em contato conosco, participar com a gente, já aí mais uma vez na sua telinha, e ainda pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Você pode compartilhar com a gente pelo portal do Santa Cecília, acompanhar em tempo real, e depois do programa encerrado, você acessa o YouTube e revê aqui o painel debate, os melhores momentos, enfim, você fica absolutamente tranquilo. Surgiu uma polêmica aqui no intervalo, os médicos cubanos chegaram e estão prestando um atendimento. Tem gente que está achando muito bom, tem gente que está achando muito ruim. Pacilo, qual é a sua avaliação aí? Se é que dá já para fazer uma avaliação desse novo programa aí do Ministério da Saúde. Eu acho que dá desde o começo, Boturão. Eu acho que isso é uma improvisação. Em vez do governo criar uma carreira de Estado e pagar bem os médicos, investir esses milhões que está investindo aí com os médicos cubanos, ele deveria deixar esse dinheiro dentro do país para os médicos brasileiros, que têm sim muita competência, têm dedicação, e basta ver, e eu posso falar aqui, e acho muito difícil me desmentir, a maioria dos médicos que estão vinculados ao setor público ou hospitais filantrópicos estão com seus salários atrasados. Quer dizer, ninguém consegue trabalhar dessa maneira. Ninguém consegue fazer uma boa medicina sem estrutura. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu entendo que existe um viés político nesse grupo de médicos, né? Isso é algo para chamar atenção em relação ao ministro Padilha, que se diz candidato ao governo do Estado de São Paulo. Só isto, de resultado prático eu não vejo nenhum, até porque existe uma necessidade de adaptação desses médicos, não existe uma avaliação pelos órgãos fiscalizadores do próprio corpo médico brasileiro, que são os seus conselhos regionais, etc., né? Não passaram pelas universidades brasileiras, que são excelentes, e eu tenho um pouco de cautela em aplaudir esta iniciativa, que eu vejo de viés político e de absoluta improvisação e de ofensa à classe médica brasileira. Olha, a estrutura hospitalar aqui de Santos, é preciso que se faça alguma coisa. Aí nesse ponto, eu peço aqui até ao vivo, né, o nosso painel debate, que é um programa sério, um programa extremamente democrático, todo mundo vem aqui e coloca a sua opinião. Eu sei que aí não é bem da função dele, mas também é, que até que o prefeito Paulo Alexandre reúna aí os hospitais aqui da cidade, os particulares, e se sentem a uma mesa, porque a coisa está braba, hein? Aí, a falta de estrutura aqui dos nossos hospitais é uma coisa terrível. Você não consegue entrar no hospital e fazer um raio-x, num hospital particular aqui da cidade de Santos. Eu não vou ficar citando os nomes aqui, porque nós temos N hospitais aqui. E olha que Santos é uma cidade infinitamente melhor estruturada na área da saúde do que as nossas vizinhas.
Heraldo, e aí? Questão dos mais médicos, depois a gente ouve o Mantovani também. Eu vejo um pouquinho de preconceito na fala do Dr. Pacilo, porque eu acho que é bem-vindo sim esse programa, na medida em que, se está ruim, se os médicos brasileiros não conseguem, dizem que não têm condições de trabalhar, que venham os de fora. O problema é o seguinte, a população não pode ficar sem assistência médica. E se os cubanos, argentinos, bolivianos, até haitianos estão vindo, tem que ser bem recebido. Santos sempre foi a terra da caridade e da liberdade, sempre recebemos bem, sempre foi uma cidade cosmopolita. Por que a gente vai fazer agora esse preconceito e esse afastamento? Que venham sim, eu acho importantíssimo. Já me consultei com um e gostei. Aonde você se consultou? Com um argentino, não um cubano. No PS. Não foi no PS, não. Não foi no PS? Não foi no PS. Foi bem não. atendido? Sentiu firmeza? Senti firmeza. Mantovani, diga lá. E com os brasileiros nunca senti firmeza. Eu tenho um problema grave com o médico. Eu tenho um azar desgraçado com o médico. Tanto que eu quase morri. Se eu não fosse para São Paulo, não estaria aqui hoje. Mas em São Esse Paulo é o você foi problema. atendido por médico brasileiro ou médico cubano? Não, fui atendido por médico brasileiro, porque os hospitais daqui, como bem pontuou o nosso âncora Boturão, estão deixando muito a desejar. A defasagem em relação aos principais hospitais de São Paulo é qualquer coisa de gigantesca, né? Uma diferença da água para o vinho, assim, uma coisa espantosa, né? Então, eu falei aqui a figura do prefeito Paulo Alexandre, eu também pode transferir isso para o secretário de Saúde, Marcos Calvo, também, né? A pilotar essa situação, porque está demais a coisa aqui. Realmente é uma deficiência enorme que os nossos hospitais apresentam. Nem raio-x alguns deles estão conseguindo fazer, viu? Diga, Mantovani. Para mim não é nada secretário de saúde, não. É o prefeito, é ele. É ele. Vamos parar de colocar melzinho na chupeta para ele. Vamos parar. Ele é responsável por isso também. Ele é que tem que ir. É ele que libera a grana para esses hospitais. Segura a grana. Deixa ela parada em cima da mesa e diz: quando consertar, eu libero o dinheiro. Segura a grana. Boturão, vocês disseram aí, não pode falar o nome do hospital aqui, eu estava falando, não vou falar o nome do hospital. Se você quiser falar, fica à vontade. Eu queria que o homem lá de cima, que Deus olhasse um pouquinho pelo Zé Cabreu. Zé Cabreu foi um dos primeiros presidentes de Sociedade de Melhoramento do Morro do São Bento, da família Abreu. Está internado no 4º G da Santa Casa. Tem plano de saúde. Não tinha fralda para trocar, não tinha remédio para ser medicado, a família teve que comprar remédio. Depois que a filha deu um grito, esse negócio aí que todo mundo faz na site, né? Site, e-mail, Facebook. que caiu quase 30 mil em cima, tiraram ele do quarto de 3 pacientes, ele com plano de saúde. Aí depois puseram no outro. Eu mandei ver. O homem estava há 4 dias sem banho, sem higiene, na cama. Disseram para mim, sabe o quê? Não tem enfermeiro, não tem remédio. Ali só tem uma coisa agora, Boturão, Pacilo, Heraldo. Só tem necrotério. É o caminho. É só necrotério. Agora, eu lembro como se fosse hoje. Infelizmente. Vocês lembram do Antônio Manuel de Carvalho? Carvalhinho. Carvalhinho? Foi provedor também da Santa Casa. Que foi provedor da Santa Casa. Que foi interventor aqui em Santos. Interventor. O provedor da Santa Casa era o José Gomes. Zé Gomes. Aquele cara baixinho, pequenininho, ruim que nem uma peste. O enfermeiro, o médico, aquele cara que pega os defuntos, o papa defunto, que ia medir em casa o defunto, até esses ele pegou. Ele batia pesado. E o paciente,
o meu pai, o teu pai, o nosso pai, ia na Santa Casa e era atendido. Era atendido. Mas Por quê? alguma coisa de grave está acontecendo, né, Mantovani? Está faltando Por quê? dinheiro, Por quê? o pessoal da Santa Casa é um pessoal Porque dedicado. o Carvalhinho, porque o Carvalhinho, ele era prefeito de Santos. Não tem nada a ver com a Santa Casa. Tem sim, porque o volume de dinheiro que vai para os hospitais é grande demais. E o que vem é maior ainda. Então o prefeito Paulo Alexandre Barbosa também tem culpa nisso. Mas ele é prefeito, então ele vai ser prefeito de Santos, de São Vicente, de Cubatão, de Guarujá, de Praia Grande, de Mongaguá, porque tem todo mundo para Santa Casa. Não importa, Não é verdade? Não importa. Ele que converse com os outros prefeitos de igual para igual. Que aumente o se não repasse, der. né? Agora, você não pode dizer não para essas pessoas. Claro que não pode. Você não pode. O sistema é universal. Não Lógico. pode não, porque você recebe por isso também. Também. A Santa Casa recebe pelo pessoal que vem do Guarujá, da Praia Grande, do Recebe, Litoral mas é Norte. uma inflação enorme de pessoas correndo para o mesmo lugar para ter um atendimento, tentando ter um bom atendimento. Uma infraestrutura que aguente, eu acho, ali, viu, na Santa Casa. Os meus amigos moram em Santos. É por eles que eu falo. Os deputados que falem pela Praia Grande, São Vicente e Guarujá. Eu falo pelo povo de Santos. Os meus amigos de Santos. Só. Eu nunca fui deputado. Eu só fui vereador. Eu só trabalhei no meu quintal. E eu me dediquei a minha vida inteira pelo meu quintal. Eu não admito 20 milhões jogados fora. Está aqui parado ainda na Conselheiro Nébias, um hospital inteiro, e ninguém mexe nele. Cadê o prefeito de Santos? Para pedir dinheiro para o Alckmin, que prometeu que ia mandar. Por que esse hospital não começa a funcionar? Quem tem que reclamar dos médicos cubanos, haitianos, são os médicos. É a Associação dos Médicos, é o Conselho dos Médicos, e não estão se opondo ainda a isso. Não estão se opondo a isso. Então, alguma coisa está certa. Alguma coisa está certa. O Sindicato dos Médicos veio várias vezes aqui contra esse projeto aí dos mais médicos, da vinda... conselhos. Mas a conselhos veemência foi regionais. tanta que perguntou na rua, ninguém sabe. Mas como é que você vai fazer isso? O governo federal determina, né? Eu acho que é simples, porque Uma canetada da presidente e a coisa está Inclusive, acontecendo, isso está vem rolando. demonstrar a situação do médico. O Ele tem que ter prefeito 3, tem que 4 mexer. empregos, ele não tem nem tempo de tomar conta da sua atividade política como cidadão, que é defender a sua profissão. E também o Conselho Federal fez um trabalho bastante grande, não foi o suficiente, inclusive perdeu parte do seu poder de fiscalização da medicina no Brasil, em função de uma medida provisória que a Dilma editou. Quer dizer, é um processo que tem que ser aprimorado, porque isto é um engodo do tamanho de um bonde. É lamentável dizer que 2.600 médicos que vêm de fora vão resolver o problema da saúde no Brasil. É mentira. Mentira grande. É eleitoral isso daí. Meia dúzia, um ou outro que fala que foi atendido. Não, é inexpressível isso daí. Está faltando estrutura, está faltando uma carreira, está faltando pagarem bem os médicos no nível de sua responsabilidade, atualização, dedicação. O médico hoje, qualquer do médico, tem que trabalhar em 3, 4, 5 lugares. Plantão de 12, 24, 36 horas. São coisas absurdas. E isso tem um reflexo no resultado do trabalho. E mais, em função de toda essa falta de estrutura, se há algum problema médico, o primeiro a ser responsabilizado é o médico. A ação é contra o médico, o que é um absurdo, quando na realidade o responsável é o poder público, porque investe em outras coisas que não na saúde. Deixa inclusive de respeitar um bem maior como é a saúde e a educação, fazendo outros investimentos e criando esse caos. E dizer que 2.600 médicos, nem 100 mil médicos vindo de fora vão resolver o problema do país.
Muito bem. É uma questão eleitoreira, diz o Pacilo, e se for uma questão eleitoreira, pode pôr combustível na candidatura do ministro Padilha, é isso? Exatamente isso, doutorão. Vê como esse assunto está mobilizando toda uma questão, né, que no fundo não tem essa dimensão. Nós deslocamos a dimensão da falta de alocação de recursos, né, da estruturação da medicina no país, da fiscalização efetiva dos planos de saúde, por uma questão de dizer que 2.600 médicos vão resolver o problema de saúde no país. Isso é piada. E aí, Heraldo? A grande verdade... gasolina na campanha Não, do ministro, a grande verdade é uma só. Eu não vi em nenhum momento... o doutor Pacilo disse que a Associação dos Médicos, o Sindicato dos Médicos, conselhos de medicina estão se manifestando. Eu não ouvi e não vi isso nos últimos 20 anos. Quer dizer, deixaram... A grande verdade é uma só. Médico... Recebemos aqui o presidente do sindicato dos médicos aqui de Santos. Vieram falar, vieram contrariar... Não, vieram contrariar a política do governo federal do Mais Médicos. Isso, daí a exigir melhores condições de trabalho, nunca vi. Desculpe, em 30 e poucos anos de profissão, não vi. Não vi, doutor. Pode ser que eles não tenham... E o senhor me falar que médico tem 3, 4 empregos, desculpe, se ele tem 3, 4 empregos, ele não trabalha bem nenhum. Porque é impossível. Não, ele precisa sobreviver, ele tem que trabalhar Medicina bem. Medicina é dedicação exclusiva. Não dá para você trabalhar durante um dia em 3, 4 empregos. É humanamente impossível. Num dia não. Saúde é essencial para o cidadão. Se ele não for bem atendido por um médico, ele vai morrer. O senhor sabe muito bem disso. Os médicos são uma casta que, no decorrer dos anos, perderam aquele glamour, vamos dizer assim, e acho que hoje é impossível trabalhar ganhando 5 mil reais, 7 mil reais. Eles ganhar de 20 mil reais para cima. A grande realidade é essa. Por que o prefeito está voltando para a política das policlínicas, que é o atendimento essencial para o morador, aquele cara que mora ali no bairro, né? A família dele para ser bem atendido? Isso foi muito bem construído no governo do PT. Desmontaram. Por quê? Porque tinha ali a estrela do PT. E agora estão voltando. Não é isso. Não. Como que não é isso? Eu respeito. Qual é o pronto-socorro que atende bem? Eu respeito. Qual a policlínica que existe hoje na cidade? Nenhuma. Acabaram com tudo isso. E ninguém fez nada. Está sucateado. Depois do PT, passamos por 4 governos. Não foi o povo que fez isso. Não foi o povo. Não foi o povo. Ele está sofrendo isso. Só que tem um detalhe muito importante. O povo quer o médico atendendo, doutor Pacilo. O médico atendendo, ele só vai atender se ele tiver condições de atender. Não, ele atende aqui numa mesinha, ele vai ouvir você e vai dizer o que você precisa. O médico cubano pode fazer isso aí, improvisar. Todos os médicos. Até escutar com um copo, como eu já escutei. Não, o médico cubano resolve, ele ausculta o coração. Se não tiver lá na mata, lá no... Claro. Isso é improvisação. Não. Muito bem, nós não vamos improvisar mais nada aqui, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Painel Debates. O quê? Muito bem, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates. A gente conversando aqui com o Dr. Pacilo, com o Heraldo José dos Santos e com o nosso Mantovani Calejão também. O telefone já para sua telinha aí, em instantes, tá certo? O telefone aqui do Painel Debates para você continuar participando e ligando para a gente. O pessoal da produção vai colocar na tela já está aí, o 3017-9110, tá certo? Para quem, por acaso, não pegou o telefone. Pelas redes sociais você também compartilha com a gente, colabora aqui no programa. Bom, Feira do Rolo, a cidade de São Vicente sofreu aí um golpe, duro golpe, foi isso, Heraldo, nesse final de semana? É verdade, o prefeito mandou a sua guarda civil metropolitana lá, bem armada, parecia uma tropa de choque da Polícia Militar, viu? E impediu a realização da feira ontem. Dizem lá que é para regularizar, para normatizar, e hoje lá o secretário de Comércio e Indústria vai receber o pessoal que atua naquela feira lá, os verdadeiros comerciantes, que são os artesãos, enfim, o pessoal que trabalha lá para evitar aqueles que vão com material, produto de furto, de roubo, enfim, material de receptação de crime. Agora, eu particularmente acho que poderia permitir a feira e afastar esses, digamos assim, entre aspas, maus comerciantes de lá. Porque é aquela história, né? A Feira do Rolo é um verdadeiro escambo. Não, já chama Feira do Rolo, né? Eu gostei da sua gravata e você gostou da minha caneta. Então a gente pode trocar isso, a Feira do Rolo. Exatamente isso. Agora, acabar pura e simplesmente, e com aquele aparato na rua, até assustou.
Wilson do Campo Grande diz assim: com esse dinheiro que o prefeito quer ou vai receber, como fica a taxa de iluminação ou o aumento do IPTU, que é muito grande? Bom, eu não sei qual é esse dinheiro que o prefeito vai receber, eu acho que ele deve se referindo a esse projeto aí da verba do PAC 50 bi, alguma coisa assim. Sabe lá quando é que vai chegar isso aí, né? Quem sabe de dinheiro aqui é o Mantovani, o único que sabe de dinheiro. E o aumento do IPTU, eu não sei se já foi definido aqui em Santos, deve haver um reajuste aí um pouco maior esse ano, não tá... Nada foi anunciado ainda. Vai deixar o povo louco. Mas não foi anunciado nada. Você sabe de alguma coisa? Tem alguma informação? Não sei de nada, só posso garantir o seguinte: o povo de Santos que se prepare. Que se prepare. Já falam que é em torno eu não posso dizer o que eu sei. Eu não posso dizer o que eu sei. O que você sabe aí? Eu sei alguma coisa. E o povo que se prepare, que vai ter um aumento aí para machucar as pessoas. Do mesmo jeito que está acontecendo agora na Prodesan, tem uma lista lá de 30 funcionário com mais de 30 anos de serviço, sendo exonerado. Além disso aí, desses 30 funcionários, eu tenho a lista do que foi admitido lá atrás, hein? Não brinca comigo! Não brinquem comigo! A Prodesan está exonerando 30 funcionários, sendo que alguns com mais de 30 anos. A violência. Exonera eles! E não paga o fundo de garantia porque eles não estão depositados. Exonera que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. O fundo de garantia? Abre o olho. O fundo de garantia não está depositado? Não está depositado nada. 80% dos funcionários da Prodesan não têm o fundo de garantia depositado. Bom, nos últimos 30 anos não foram depositados, não depositaram o fundo de garantia? Estou dizendo que estão exonerando funcionários com mais de 30 anos. Alguns que já Alguns não têm. Uns que foram exonerados a semana retrasada, o fundo de garantia não tinha. Está chegando aonde eu queria que mexesse. Prefeito Paulo Alexandre, vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que se faz uma canoa. Muito bem. Se o senhor não tem oposição na Câmara, vai ter aqui do lado de fora. Tem 2 vereadores lá da oposição. Eu não sei se tem. Tem. Eu não sei se tem. Eu sei que vai ter um aqui fora, que não é mais, mas conhece muito bem e conhece a história de quem encheu a Prodesan, de quem encheu não, de quem inchou a Prodesan, como inchou, e conhece a história, como é que se faz concorrência, no final ganhar só um. Conhece essa história toda. Facilo, quer falar alguma coisa? Eu quero falar a respeito do IPTU. Parece que isso é um balão de ensaio. A Câmara tem que ficar muito vigilante. Ela vai ser responsável se houver um aumento além da inflação. Não se justifica aumento, dada a densidade populacional, os prédios que já se fizeram, a multiplicação do IPTU para o mesmo local, sabe? Então, isso tem que ser muito bem explicado, isso tem que estar dentro de um quadro muito transparente, porque não houve expansão alguma, não houve nada e não há nada que justifique aumento de IPTU. Então, o poder público não tem essa desculpa aí, olha, e não tem nada uma coisa a ver com o Haddad está fazendo em São Paulo. Não, eu vou aumentar IPTU por causa do trânsito. Isso é mentira, isso é balela. E em Santos, tenho certeza absoluta que a sociedade santista não vai permitir esse tipo de brincadeira, de experimento, de passa-moleque com ela. Não tem que aumentar IPTU nenhum. Mas vai passar, doutor, vai passar. Então vai passar porque os vereadores vão concordar com essa excrescência que vai ser um aumento além da inflação. Na verdade, o aumento do IPTU ele vem camuflado pela atualização da planta genérica de valores, que é a equação utilizada lá para definir quanto vale o seu imóvel.
Só que é uma injustiça tributária, doutor, porque se o senhor morar numa torre dessas que estão construindo aqui em Santos, na Santos Dubai, como já estão falando por aí, e eu morar do lado, na sua mesma rua, num chalezinho de madeira, o metro quadrado da minha casa vai ser precificado pelo mesmo metro quadrado do seu apartamento lá nessa torre. Então, isso é injustiça tributária. E vai passar porque não tem oposição na Câmara, vereador. Não tem mais, Mantovani. Vai passar, já está lá o projeto e ele começa a ser analisado nesta semana. E daqui a uns 3, 4 programas a gente vai falar, e já se estima em torno de 30%. Só que ele não vai aplicar tudo agora, vai deixar para colocar ao longo dos 4 anos desse primeiro mandato dele. Não, isso é uma violência. 30% é inadmissível, inclusive teria que mostrar de que maneira se chegou a esse 30% e o que justifica esse 30%. São Paulo deu mais que isso, né? Deu. Quase 40%. Alguém sabe ou viu de que maneira foram feitos os cálculos para avaliar efetivamente o custo do metro quadrado? Eu tenho uma empresa. Ninguém sabe, ninguém viu. Como é que ninguém sabe? Ninguém sabe. Sabe, Pacilo, sabe. Não. Me dá 2 jornais aqui agora. Me dá 2 jornais com anúncio de venda de imóvel. Ah, mas isso é empírico. Já vou te dar como é que é feito. É assim, Mantovani? Eu vou te dar. É só olhar o classificado? Então, Classificado aqui, ver na televisão, que aí tem um espaço aí que dá o preço dos imóveis, e eu te bato aqui já o valor por metro quadrado. Isso não tem avaliação nenhuma, isso é algo absolutamente empírico, é algo de experimento. Simplesmente eu pego meia dúzia de pessoas, coloco o preço que eu quero. Mas é uma empresa credenciada que faz isso. É uma empresa que é. Ah, mas deveria ter havido uma licitação. Houve licitação para essa singular, empresa? é dispensa de licitação. Não existe dispensa de licitação, inclusive se a empresa. O que essa empresa teria de tão especial que nenhuma outra mais tem para que só ela possa fazer o serviço? Essa é uma questão que vai ser tocada e o santista deve ficar bem atento. Qual foi a empresa? Por que foi uma única empresa Que fez esse levantamento? que fez o levantamento? Mas não é foi uma única empresa. É a única Não houve empresa licitação. há 15 anos. Bom, então tem que mudar. Uma hora nós temos que mudar. Quer dizer, essa Mas empresa vem a 30%. E é uma empresa séria, hein? Nós não estamos falando da seriedade, nós Mas estamos eu falando tô do falando, trabalho, tô dizendo, do é sério. resultado, de que maneira, Mas se o como trabalho foi é assim, é feito. só verificar jornal, não é tão sério, gente. O levantamento é feito através de busca em jornais. Então, Qualquer um faz, então não. É feito aí. Aí Isso aqui pode. Isso aí Então não podia tem ser singularidade no feito. Isso aqui serviço. podia ser feito lá no 4º andar da prefeitura, cacete. sem pagar nada para a empresa. Sem pagar nada para ninguém, acabou. Agora, não fica preocupado, não fiquem. Vai passar. Temos aí 21 vereadores. Olha, eu vivi isso, eu convivi com isso. Eu convivi com isso. O projeto vai sair das comissões rapidinho. Quando sair, vai ter comissão que não vai dar nem parecer. Não vai dar nem parecer. Vai em cima do joelho. Homologar. Em cima do joelho. Vai para o plenário. Sabe quando é que vai votar isso aí? Sabe quando vai votar? 31 de dezembro. 25... 27? Eu ia falar 25 a 28. De que? Dezembro? 25 a 28. Nossa, 25 não dá, que é Natal, pô. Não dá para qualquer prefeito, mas para esse prefeito que está aí, Não dá. é só convocar. É convocar a Câmara para o dia de Natal. Não vai, não. Vai. Natal não. Antes do é um Natal. dia que pode Até o dia 20 de dezembro. É um dia que ele pode se confraternizar, agradecer a tudo e a todos. Sessão E de Natal. extraordinária, né? Deixa eu ver o que fala aqui o pastor manhã. Papilon. Quarta-feira haverá uma audiência pública sobre a Comissão da Verdade. Será que vão dizer onde está o navio Raul Soares? Opa, aí viajamos no tempo, hein? O navio Raul Soares já foi faz tempo, não? Está na história. Na história hoje. só, né? Foi desmontado. Foi desmontado, ficou nos vi. livros, aí, Foi? nos anais, né? Não, que não. Aquela carcaça velha?
Não foi desmontado nada. Onde está esse navio, então? Deve estar esperando mais uma outra revolução. É isso, doutor. Ah, bom, pode ser. Zé Carlos da Vila Belmiro, estava na sessão de quinta e escutei a história do terreno da Alemoa. E não entendi quem é o dono, se é o do município, se o terreno do município da União ou quem é o proprietário real desse terreno. Bom, nós temos um programa aqui na última sexta-feira também com o vereador Banha, com o Manuel Rogério. O Rogério aqui armado aqui com um denso calhamaço aqui, material sobre esse assunto aí. E também agora acho que ninguém chegou ainda à conclusão se era da União, se é do município. Você acha que é da União, né? As certidões não estão em nome da Alemoa, então só pode ser da União. Aliás, eu acho que o SPU tem que se manifestar a respeito disso de maneira clara e objetiva. Você acha que também é da União, Mantovani? Você não lembra? Eu acho que é da União e foi invadido pela Alemoa, do mesmo jeito que outras firmas que tem ali na Alemoa. Tem firma lá que colocou os piquetezinhos na vida, na estrada, a estradinha que tem lá dentro, colocou os piquetezinhos, depois passou um cordão de ferro, aí depois fechou com as folhas de flande e depois murou. Murou? Hoje é uma grande empresa. Está lá com seus 30, 50 mil metros fechadinho. Fechadinho. Está lá. Paga imposto ou não? Não paga imposto nada e com um prédio bonito. E o pessoal do Cantagalo no Guarujá que apanha da polícia, né? Prédio bonito. Está ali invadido. Aqui. Aí fica uma curiosidade nessa aqui questão. na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo tem aqui. Quando você saía do Armazém 1, ali da cabeceira do Armazém 1, e que você vai até o fundo, até aquele armazém externo, que seria o armazém que guardava cargas importadas, que virando à esquerda vai sair lá na estrada. Ali, Prato Sabor. isso, na entrada do Sabor, ali tem uma empresa que tomou conta de quase 30 mil metros. E ninguém faz nada. Não faz nada. Beleza. Só para fechar, o Silvio do Rio Branco diz assim, é sobre a CPFL, que esse mês a conta marcou 33 dias na fatura. Não é a primeira vez que isso acontece. Está certo isso? Eu acho que não, né? Não existe mês de 33 dias. Pô, pelo menos me consta, né? Tem 31. Coitado do consumidor, 31 tem, viu? 33 não, né? O consumidor apanha que não é brincadeira. Porque das né? agências de fiscalização. Marco Antônio de Villanova, Pacilo, será que o Hospital dos Estivadores não está sendo reformado porque o Papa deixou muita dívida? Pergunta. Eu acredito 30 que segundos, sim, Pacilo. eu acredito que sim, e está nebuloso aí, pelo menos o que a imprensa mostrou em relação à administração passada, né? Uma dessas marcas e que reflete de modo negativamente, é o hospital, reflete em cima do Hospital de Estivadores. Né? Estamos em cima da hora, então. Para fechar o painel de debates, obrigado ao nosso Pacilo, mais uma vez, pela participação. Obrigado ao Heraldo, também que está conosco. Obrigado ao nosso Mantovani Calejão. O painel de debates fica por aqui. Amanhã a gente volta às 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e à noite, 22 horas, do painel regional. Tchau. Quem é a empresa?